Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério. Vamos conversar sobre a Fundação Getúlio Vargas e as provas que ela vem realizando ao longo desses últimos meses ou ano. Se você está estudando para concurso, você já sabe que a Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, ela está pegando 9 entre 10 concursos públicos grandes que estão abertos ou que já tiveram prova. Então, a gente precisa reavaliar a forma como nós estamos estudando para concurso. E eu acho que essa é a mensagem que a FGV tem passado. E por que eu resolvi trazer esse vídeo e debater isso com vocês? Eu peguei algumas provas aqui, uns cadernos de prova de alguns concursos. Eu tô com mais 1, 2, 3, 4, uns 5 cadernos de prova, tá vendo? Da Fundação Getúlio Vargas. E, gente, eu andei olhando, andei fazendo as questões, sabe? E nós precisamos conversar muito sério sobre isso. Eu resolvi aqui compilar algumas abstrações ou algumas conclusões que eu tirei das matérias base de concursos públicos. Então, tirei algumas conclusões, quero compartilhar isso com vocês. E desde já, se vocês têm alguma dica sobre como enfrentar a Fundação Getúlio Vargas, já escreve aqui embaixo, porque a gente precisa se unir e a gente precisa realmente mudar a forma como a gente estuda, tá? E, de verdade, CESP, SEBRASP, se um dia eu falei mal de você, eu peço perdão, tá? Saudades. E aí, só pra falar pra vocês, as provas que eu tenho aqui em mãos são a da Receita Federal, a de auditor, a da Controladoria Geral do município aqui onde eu moro, do Rio de Janeiro. Essa daqui é da CGU, que acho que foi ano passado, né? CGU, Auditor de Finanças e Controle, que acho que foi a básica, né? De manhã para todo mundo. E auditor da CGU também, só que da área de correição e combate à corrupção, que foi a específica. E Receita Federal também. E é a partir delas que eu trouxe aqui as minhas conclusões, as minhas chateações sobre o mundo do concurso público. Na verdade, o que acontece? Eu já estava um pouco enferrujada, porque a última prova que eu fiz foi da banca SEBRASP, famosa CESP, e já tem bastante tempo, foi no ano passado, no início do ano passado. Então, eu resolvi voltar a estudar, né, como vocês já sabem. Peguei essas provas aqui para fazer e fiquei um pouco, assim, surpresa com a forma como a FGV vem cobrando as questões. Existe, é claro, um padrãozinho ou outro, que a gente já vai falar sobre isso, mas a questão é que a FGV, ela realmente se aprofunda em alguns temas, e foi isso que eu consegui identificar ao longo dessa análise. Lembrando que eu sou uma concurseira como você, então eu realmente fiz essa análise pro bem dos meus estudos, para que eu pudesse tirar o melhor proveito dessa situação, e eu resolvi compartilhar com vocês porque tá todo mundo no mesmo barco. E se você ainda não tá chorando pela FGV, porque você ainda não tá estudando. A primeira disciplina que a gente vai começar a analisar aqui é português, claro. E assim, a gente sabe que o português da FGV é o português da FGV. Por quê? Pelo que eu reparei, a FGV, ela ama tipo textual. Estrutura linguística, né? Então aí tá tudo bem, porque é uma matéria que todo mundo estuda. A gente precisa realmente entender um pouco disso, porque é uma matéria que todas as bancas cobram. Mas até aí, tudo bem. E o tudo bem acaba aí mesmo, tá? Porque, sabe, todas as vezes que você decorou vozes verbais, manual de redação da Presidência da República, gramática, enfim. Gente, infelizmente a FGV não está nem aí pra isso. E aí, pelo que eu entendi, a FGV, ela gosta muito de uma reestrutura de frase. E, num primeiro momento, você olha e todas as frases fazem sentido. E ela adora interpretação de texto. E é uma interpretação de texto bem específica. É uma interpretação de texto dela, sabe? Com os termos dela, com as palavras dela e com o jeito dela perguntar. Então, ao meu ver, nesse caso, português só realmente fazendo muito exercício, muito exercício. E eu realmente quero compartilhar aqui com vocês a minha própria experiência, olha só. A primeira prova que eu fiz da FGV foi essa daqui, que eu peguei, da CGU, né? Aí eu fui lá, peguei as questões e aí eu fui fazer. E eu tirei, eu anotei aqui. Cadê?
Olha só, gente, o fundo do poço. Eu acertei 7 questões das 15 de português. Isso não é nem metade, nem 50%. Eu já estaria eliminada se eu tivesse feito esse concurso. É o que acontece. Eu fui fazendo outras questões da FGV, né? Eu fui estudando, eu fui fazendo baterias de questões, porque português, gente, é uma matéria básica e a gente não pode perder tempo no básico. E eu percebi que a parte básica da FGV era muito difícil. E aí eu fui estudando e eu até melhorei. Olha, a última prova que eu peguei, que foi essa da controladoria aqui do Rio de Janeiro, eu já consegui bem melhor. Eu fiz 7 questões de 10. E o que eu quero dizer com isso é todas essas provas são de nível superior, tá? Não sei como que são as provas para nível médio. Mas, de qualquer forma, já houve uma evolução. Porque eu já fui percebendo ali o que a FGV gostava, como é que era a forma dela de entender alguns assuntos, alguma forma ou outra de cobrar entendimentos, interpretações de texto. Então, isso já foi me dando uma certa segurança. Então, é isso. Português, infelizmente, muitas questões. Inglês, gente. Inglês. E eu botei inglês nessa lista porque as provas que eu peguei, elas cobraram inglês. E as provas que eu pretendo fazer no futuro vão cobrar inglês. Então, o que eu entendi é que o inglês, ele realmente já tem um texto já vem com textos bem cansativos. Então, você já precisa trabalhar ali uma concentração na prova. Então, entenda qual é a hora melhor que o seu cérebro está ali a toda para você conseguir fazer essa parte de inglês e não perder pontos preciosos. E a FGV adora sempre colocar uma questão de sinônimo. E aí ela vai te dar 5 alternativas de sinônimos de palavras que você nunca viu na vida, tá? Todas as palavras ali você nunca viu na vida. E eu vou colocar aqui 2 questões, que tanto dessa prova da Receita, né, quanto da prova da CGU. Vou colocar aqui do lado para vocês verem que realmente você olha aquelas palavras e você pensa assim, o famoso tanto faz, né? Aquela hora que você vai chutar o quê? Um D de Deus, um C de Cristo, um A de aprovado, porque você não faz ideia do que está perguntando. Agora, constitucional. Constitucional realmente é um universo à parte da FGV. Por quê, gente? Saudades de quando você decorava Source de Vapor para ir para a prova. A FGV, ela tem essa estrutura de questão que sempre cai, que é algum legislativo que está elaborando um projeto de lei e você precisa entender qual parte da lei é constitucional e qual parte é inconstitucional e por quê. Não basta só saber o que é constitucional e o que é inconstitucional, você ainda tem que saber o porquê daquilo. Também tem aquela famosa estrutura da FGV de que alunos estão debatendo o tema X. Aí ciclano fala isso, o outro fala isso. Quem tá falando bosta? Quem não tá falando bosta? E por quê, sabe? Sempre tem essa questão. E a FGV também é tarada nessa questão de administração pública, regime jurídico dos servidores, essa parte de RPPS, RGPS, teto remuneratório, o que mais? Enfim, é isso, né? E assim, a FGV, eu acho que ela realmente está entre nós, porque ela sabe que a gente não gosta de estudar processo legislativo, que tem essas partes constitucional que a gente detesta, e ela vai lá e cobra. Então ela realmente quer saber quem tá por dentro do constitucional mesmo, quem sabe o que é constitucional e o que é inconstitucional, sem fazer uma piada aqui ruim. Mas a FGV está entre nós e ela sabe o que a gente gosta de estudar e o que a gente não gosta. Então, é isso, a gente tem que se aprofundar em processo legislativo, nessas questões da administração pública, porque são questões certas na hora da prova. Sendo que, eu reparei, a FGV ainda não cobrou muito controle de constitucionalidade, que também é uma matéria que quem está fora desse universo da área fiscal, da área de controle, ou até mesmo da área do judiciário, evita estudar. Então, eu acho que é uma boa, assim, a gente realmente se aprofundar em processo. Eu acho que é uma boa a gente se aprofundar em controle de constitucionalidade, porque quando a FGV vir da próxima prova, porque na próxima prova em que ela cobrar esse assunto, o buraco vai ser mais embaixo. Então, a gente tem que ficar ligado. Agora, gente, a questão da sugestão e da dica. Todo mundo já sabe, né, que a nova marca da FGV é realmente cobrar entendimento dos tribunais superiores, né? Então, não basta a gente ficar ali no básico da matéria. A gente tem que
pesquisar e ver o que os tribunais têm entendido, o que eles estão julgando, os casos concretos. E a minha dica, e que eu aprendi isso há pouco tempo, e é uma dica mesmo, tá? O site não está me pagando para falar isso. Eu tenho acessado regularmente o site Dizer o Direito. Porque lá eles realmente colocam o caso concreto, o entendimento daquele tribunal superior. Então você consegue entender o porquê daquilo, em que parte da nossa disciplina aquilo está se aplicando. E lendo o caso concreto, a FGV vai lá e cobra exatamente o mesmo caso, ela só muda os nomes. Então, eu acho uma boa dica você, se você conseguir, é claro, acessar regularmente o Dizer o Direito. Eu acho que eles também têm partes que você precisa pagar para usar o site, mas você só olhando ali a parte inicial, entendendo mais ou menos o que eles têm entendido, quais são os julgados e os porquês por trás daquilo, já te dá uma boa base assim, de tribunais superiores, de entendimentos. E eu acho que é uma dica bem valiosa. Se você tem alguma outra dica relacionada a esses entendimentos, essas questões dos tribunais superiores, coloca aqui embaixo pra gente se ajudar, tá? E, inclusive, gente, essa questão da cobrança de entendimentos dos tribunais superiores é bem real, assim. Nessa última prova da Receita que eu vi, eles cobraram entendimentos sobre lei de improbidade administrativa e uma super específica relacionada a serviços públicos na prova de auditor, sabe? Então, a gente realmente precisa estudar isso. Vamos falar agora de RLM e matemática. RLM e matemática costumava ser uma matéria que eu até gostava, uma disciplina, né, que eu até gostava, assim, tinha até um carinho. Mas a FGV está me fazendo repensar esse sentimento. O que acontece? Tabela verdade, equivalências lógicas, negação, contrapositiva, enfim, todo esse universo da lógica que a gente gosta de estudar, a FGV não gosta muito. Assim, ela não é muito chegada. Pelo que eu reparei, assim, eu não percebi, pelo menos nem nos editais estavam mencionavam essa parte da matéria, essa parte da disciplina. Então, nem conte com isso. Se no seu edital tiver lá a palavra geometria, você pode apostar que vai ter uma questão de geometria na prova. Então, ou eu espero que tenha, né? Porque eu percebi que é uma tendência. Então, infelizmente, é importante a gente estudar geometria. E sim, geometria é aquela matéria que geralmente a gente negligencia um pouco. Que a gente até chega a pensar, se cair geometria, vai ser a questão que eu vou errar, ou que eu vou chutar, sabe? A gente deixa pra lá mesmo. E, infelizmente, não é bem assim que a banda toca com a FGV. Além disso, a FGV sempre cobra questões de probabilidade, de regras de 3. E caso a sua prova cobre matemática financeira, né, sempre tem aquelas questões de juros simples, juros compostos, tabela, sistema Price, etc. Então, é isso, gente, é o que tem para hoje. Agora, assim, até falando um pouco mais sério, né, saindo desse tom da brincadeira, eu acho que existe um ensinamento que a gente precisa pescar dessas provas da FGV, que é, saia do raso. A FGV, ela tá justamente passando essa mensagem pra gente. Ela quer que a gente saia desse estilo de concurseiro que se apega a um único material, que fica apenas no raso na matéria, que escolhe aquilo que ele quer se aprofundar e aquilo que ele não quer se aprofundar. A FGV, ela se aprofunda nas matérias. Então é isso que eu tenho a dizer, sabe? A gente precisa não ficar apegado a um único material, a gente buscar fontes de tribunais, entendimentos de tribunais superiores, casos concretos, realmente se tornar um especialista em cada disciplina. E, infelizmente, ficando num único material, eu, pelo menos ao meu ver, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Por isso que eu acho importante a gente diversificar as nossas formas de obter informação. E, é claro, o português, né, que a gente falou aqui, é fazer muita questão, gente. O português é realmente fazer muita questão para você conseguir entrar um pouquinho ali na mentalidade do examinador da FGV e conseguir entender a forma como ele raciocina, como ele pensa, como ele enxerga a disciplina de português, que é muito mais voltada para a interpretação de texto do que para a gramática e para a redação oficial. Então, a gente precisa sair desse raso. A gente precisa entender que tá tudo bem você ter outras fontes de estudo, sabe? Já foi o tempo em que existiam aqueles concurseiros que se apegavam a um cursinho só, sabe? Quase que um defensor daquele cursinho. Isso não existe mais. A FGV quer pessoas que se aprofundem nos temas. Eu entendo que tem muita gente que passa raiva com a FGV, né? Porque eles têm os entendimentos sobre alguns temas que só eles têm,
Mas eu acho que isso é inerente a qualquer banca, né? As bancas grandes, no caso, né? Sempre tem uma polêmica ou outra em relação a algum tema. Isso é inerente do concurso público e a gente não pode ficar se apegando nisso. O que nos cabe é entrar com recurso quando for a nossa vez. Mas, de qualquer forma, é isso, sabe? Vamos sair do raso, precisamos repensar a forma como a gente estuda, precisamos fazer muitas revisões, a gente precisa mergulhar nesses assuntos, nos tornarmos verdadeiros especialistas nas matérias. Se você está passando raiva com a FGV, se você tem alguma reclamação a fazer, ou se você quer compartilhar alguma dica sobre a forma como você vem estudando para a Fundação Getúlio Vargas, porque eu tenho certeza que estudando para a FGV, você vai estar pronto para qualquer outra banca. Coloca aqui nos comentários como você vem repensando os seus estudos, se você mudou alguma coisa na forma de estudar, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau!